24 de 2014, em razão de, para esgotar qualquer outra discussão que tenhamos a respeito de um processo aqui, uns embargos, ficou faltando fazermos aqui uma pesquisa com relação à jurisprudência, quanto à questão de cientificação, necessidade ou não de cientificação pessoal. Embora tenha aparecido no Ministério Público desobrigando isso, mas eu queria fortalecer, inclusive trazendo outras luzes para o processo. E também o 18.812 de 2017, apesar de ter sido adiado, não, desculpe, e adiar o 10.812 de 2017, que infelizmente não conseguimos terminar para trazer para o relato de uma forma que eu viesse com absoluta tranquilidade. Eu fico muito preocupado em cometer qualquer injustiça e entendo o conselheiro Fernando, o conselheiro Rodrigo, mas ainda bem que nós não julgamos condutas. Condutas é uma outra esfera que julga dentro de um outro ramo do direito. Conduta, intenção, exteriorização desta conduta, desta intenção, nós julgamos aqui, talvez, atos administrativos, contábeis, que têm a ver com gestão pública, com patrimônio público, interesse público, de uma forma geral. E também, uma outra questão que eu trago é que, vou repetir o que eu já disse ainda há pouco, nós não podemos nos deixar afetar por suposições. Nós devemos nos ater à verdade real, sim, mas a nossa verdade real acaba sendo a nossa verdade real nos autos. A pessoa ela pode gozar da melhor reputação do mundo, mas se os autos, seja a justificativa, por qualquer que seja dada, se os autos não me faz observar, verificar isso comprovadamente, eu não posso, de jeito algum, e aqui eu não quero ofender a ninguém, longe de mim isso, mas eu não posso vir para cá por um órgão de julgamento, julgar por solidariedade, não posso julgar contra a lei, não posso julgar contra o que está nos autos. Aí sim, cometeríamos injustiça e não estaríamos cumprindo o nosso papel fundamental. Eu chamo a atenção dos senhores quanto a isso, porque o que fazemos no processo, fazemos de acordo com o que consta neles. E tudo que neles é colocado, é feito, sempre buscamos deixar da forma mais clara possível, até mesmo para que se o gestor ele não concorde, ele tem o direito de, uma devida adequação, se revoltar e resignar, recursar e ver reconhecer o seu direito. E dou um exemplo, vou mais além. Acredito que tenha sido as mesmas contas de 2005 desse prefeito que nós julgamos aqui também encaminhando pela irregularidade. Vários contatos, recursos, documentação, e eu vim ao pleno, da mesma forma que estava convencido que o que continha naqueles autos até então não podia ser aprovado aquelas contas, depois com a juntada, com recursos, via pleno e disse, olha, o gestor comprovou, está nos autos, não foi suposição, está nos autos, que naquele momento me levou àquela situação. Mas depois dos recursos aparelhados, comprovações, não. Agora ele está comprovando que aquilo que anteriormente eu tinha verificado, hoje não se afirma, se infirma, na verdade. Eu trouxe voto, inclusive, comunicando, apesar da Câmara já ter aprovado, mas ainda bem que não julgamos, nós emitimos uma opinião. E nossa opinião ela tem que se basear na verdade dos autos. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, para relatar agora, conselheiro Rodrigo.
Senhora presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, senhor membro do Ministério Público de Contas, trago ao nosso tribunal para relatar o processo TC 8081/2013. Trata-se de uma prestação de contas do governo do senhor João Pinheiro dos Santos, na qualidade de gestor do município de Jaramataia, durante o exercício financeiro de 2012, protocolado intempestivamente nesta Corte de Contas no dia 29/5/2013, por meio do ofício número 55/2013. Os autos foram submetidos à Diretoria de Fiscalização da Administração Financeira Municipal, que elaborou o relatório AFO-DEFAFON número 61/2014, sem se manifestar conclusivamente acerca da regularidade das contas. Submetido à análise da Procuradoria Jurídica, foi elaborado parecer número 1059/2014, que, a partir dos apontamentos da diretoria técnica, entendeu pela necessidade de citação do gestor. Os autos, então, aportaram no gabinete dos auditores, por meio do parecer número 133/2015, apontou o não envio de documentos obrigatórios, assim como a presença de das irregularidades abaixo elencadas. A ausência do relatório elaborado pelo órgão central de controle interno. B. Descumprimento do artigo 212 da Constituição Federal, pela não aplicação do mínimo de 25% na manutenção e desenvolvimento do ensino. C. Previsão na lei orçamentária anual de dispositivo estranho à previsão de receita e fixação de despesa, em desconformidade com o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal. D. Ausência de vários extratos bancários. E. Ausência de inventário geral analítico de bens móveis e imóveis. F. Intempestividade na entrega das contas. E G. Apontou que as informações prestadas através dos relatórios finais não coincidiam com os demonstrativos contábeis desta prestação de contas, revelando que a contabilidade do município não estaria refletindo os fatos ocorridos no exercício de forma segura e fidedigna. Assim sendo, a auditoria sugeriu a citação do gestor para apresentação de defesa e dos documentos faltantes, em atenção aos princípios constitucionais da ampla defesa, e propôs ao Tribunal de Contas a emissão de parecer prévio recomendando à Câmara Municipal a desaprovação das contas do mesmo. Chegando os autos ao Ministério Público de Contas, este elaborou o parecer número 3916/2017 da 2ª Procuradoria de Contas, apontando as irregularidades que passo a elencar. A. Parecer de órgão de controle interno incompleto. B. Excessiva utilização de créditos suplementares, no patamar de aproximadamente 39,72%. C. Fortíssima dependência do município com relação às transferências constitucionais. D. Descumprimento material do dever de prestar contas com relação aos gastos com educação. Aqui tem gatos, com educação e gastos, com educação. E. Omissão material do dever de prestar contas com relação aos gastos com saúde. E assim o Parquê de Contas se posicionou no mesmo sentido dos pareceres da Procuradoria Jurídica e do Gabinete dos Auditores, em determinar a citação do gestor e, caso não haja apresentação de defesa, caso não houvesse, opinou pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas. Caminhados os autos ao gabinete do relator, este conselheiro, por meio de decisão simples 05/2017, determinou a citação do gestor, acolhendo assim a sugestão apresentada pelos órgãos instrutivos. No dia 10 de novembro de 2017, o gestor requereu, por meio do ofício número 02/2017, a prorrogação do prazo para apresentação dessa defesa,
foi deferida a prorrogação do prazo, com a concessão de mais 15 dias. Todavia, o gestor não compareceu novamente aos autos para apresentação de documentos ou para a manifestação de defesa. Esse é o relatório, Excelência. Com a palavra o Ministério Público. Senhora Presidente, senhores conselheiros, trata-se de prestação de contas do prefeito municipal de Jaramataia, João Pedro dos Santos, relativo ao exercício de 2012. Eu vou dispensar a leitura do relatório, tendo em vista que o relatório feito pelo conselheiro relator já reflete o que aconteceu no processo. Eu vou passar para análise do mérito dos pontos que o Ministério Público de Contas entendeu como ensejadores da manifestação pela irregularidade no parecer prévio da Prefeitura Municipal de Jaramataia. O primeiro item que ensejou a rejeição das contas, que é a questão da insuficiência do parecer do controle interno. A atuação do sistema de controle interno municipal é imprescindível para o aperfeiçoamento da fiscalização do controle externo a cargo do Tribunal de Contas e da Câmara Municipal, sendo imperativa a sua instalação no município, recebendo previsão constitucional no artigo 31 da Constituição Federal. A Lei Orgânica do Tribunal, por sua vez, também interpretação conjunta dos artigos 34 e 94, assevera a imprescindibilidade do parecer do órgão de controle interno na composição da prestação de contas enviada ao TCE, e eu vou me abster de fazer a leitura dos dispositivos constantes da lei, por ser também já de conhecimento, lembrando que o parecer do Ministério Público ele encontra-se também publicado no Diário Oficial deste Tribunal de Contas. No caso em tela, tal requisito, em tese, qual seja a apresentação do parecer do controle interno, está satisfeito, uma vez que consta as folhas 118, o parecer do controlador interno, que de modo genérico afirma a obediência às normas da Lei 4.320 e que atendeu aos limites mínimos de educação e saúde. Esse tipo de manifestação genérica, contudo, não obedece plenamente o que se espera da manifestação do órgão de controle interno, porquanto não atende ao que a Constituição Federal estabelece em seu artigo 74, restando omisso na maioria dos pontos ali especificados. Por tal razão, entendemos que a sua presença nos autos é meramente formal, equivalendo, por consequente, à inexistência de relatório do sistema de controle interno em seu aspecto material, o que tem o condão de gerar a desaprovação das contas, conforme artigo 11, parágrafo 5º da IN-TCE Alagoas 03 de 2011. Do orçamento da execução orçamentária. Conforme se verifica no parecer da auditoria, a receita foi estimada em aproximadamente 14 milhões e meio de reais. Ao final do exercício, foram executados 15 milhões 847 mil reais de despesas totais, em face de 16 milhões e meio efetivamente arrecadados, obtendo-se assim um superávit orçamentário de 669 mil reais. Importante verificar que houve abertura de créditos adicionais no montante de R$ 6.593.888 reais, dos quais aproximadamente 5.700.000 foram do tipo suplementar e 832.000 do tipo especial. Vê-se, pois, que foram abertos créditos suplementares na proporção de aproximadamente 40% da receita estimada. Não obstante seja um percentual consideravelmente elevado, a Lei Orçamentária Anual de 2012 daquele município, em seu artigo 32, autoriza a abertura de créditos suplementares no máximo de 40% da receita estimada. A despeito do atendimento ao limite posto na legislação municipal, é imprescindível chamar a atenção para o fato de que a prática legislativa de autorizar previamente tão elevada
margem para créditos suplementares, subverte a função deste tipo de crédito adicional, além de que fragiliza de forma substancial a força e a finalidade da lei orçamentária, assim como o papel do parlamento na definição dos gastos públicos prioritários. Dessa forma, pelo percentual utilizado, quase metade dos gastos realizados decorreram de decisão tomada exclusivamente pelo chefe do Poder Executivo, quanto à sua prioridade durante a execução orçamentária, preterindo por ato individual a outra metade das despesas escolhidas pelo Poder Legislativo, aviltando a deliberação havida em processo legislativo próprio para tal fim, apesar de ser fator fundamental para que a escolha dos gastos públicos se revista de verdadeira legitimidade democrática. Embora o tal regramento conste da própria lei orçamentária anual editada pelo Legislativo, seus termos ofendem o papel fundamental deste mesmo instrumento normativo e subvertem a função dos créditos suplementares, que, como seu nome indica, foram criados para recompor dotações que, durante a execução, se mostrem insuficientes à realização de seu objeto, pelo que se autoriza de antemão o chefe do Executivo a complementar, ou melhor, suplementar tais dotações mediante ato próprio, o que em sua origem se justifica apenas na necessidade de pequenos ajustes monetários da previsão inicial. Esse mecanismo, pois, tem como intuito facilitar e agilizar a execução dos gastos, com complementações singelas em que nada alterariam o perfil da lei orçamentária aprovada pelo Poder Legislativo. O caso em tela, por outro lado, não é o que se percebe, visto que o quadro de despesas foi substancialmente distinto, não sendo esta a finalidade do comando do artigo 175, parágrafo 8º da Constituição Federal, que autoriza a prática em tela. E aqui transcrevemos, o Ministério Público transcreve o artigo 165 da Constituição Federal, que trata da possibilidade da autorização para abertura de créditos suplementares. Sobre tal dispositivo, corroborando o entendimento já exposto, a doutrina afirma. A doutrina do atualmente presidente do TCE do Maranhão, o professor Caldas Furtado. A ordem jurídica orçamentária é lacunosa no que se refere à regulamentação do procedimento de autorizar na própria lei orçamentária anual a abertura de créditos adicionais suplementares. Isso não implica tolerância com abusos resultantes de autorizações desenfreadas. Em tempos de regime de gestão fiscal responsável, a LRF exige ação planejada na administração pública. O certo é que, quanto maior for o percentual autorizado na lei orçamentária acima da expectativa de inflação, maior será a evidência de falta de planejamento, organização e controle doente da federação. Esses elementos são reveladores de uma gestão política inaceitável. Importa dizer que o verdadeiro fundamento do artigo 165, parágrafo 8º da Lei Maior, é possibilitar ao Poder Executivo corrigir monetariamente o orçamento, que é expresso em valores correntes, em reais. Engana-se quem pensa que a vontade constitucional é neutralizar a rigidez orçamentária. Em época de inflação galopante, justificava-se a autorização para abertura de créditos adicionais em percentuais equivalentes. Agora que o país vive em momentos de baixa inflação, são inadmissíveis essa autorização em percentuais elevados. Para que se tenha uma ideia de razoável percentual estipulado como limite, a Lei Orçamentária da União, em 2007, previu 10% do respectivo valor como limite para a suplementação de dotações consignadas a cada subtítulo. Isto posto, a despeito do atendimento do limite estabelecido na Lei Orçamentária Anual, conclui-se pela existência de perniciosa prática na gestão das contas públicas, representada pela confecção de verdadeiro cheque em branco ao chefe do Poder Executivo Municipal, em detrimento da função constitucional do Parlamento, a qual deve ser veementemente banida do cotidiano da administração pública municipal. Quanto à gestão patrimonial e financeira. O primeiro ponto a ser analisado é o resultado patrimonial que decorre da relação entre ativo real e passivo real. Nesta análise, a diferença entre estas duas categorias resultou no ativo real líquido de 2 milhões, vou tratar sempre em valores aproximados, porque aqui envolve reais e centavos, 2.250.000 reais aproximadamente, com um ativo real consideravelmente superior ao passivo real.
No mesmo sentido, a situação financeira se mostrou superavitária diante de um resultado no qual se alcança um quociente financeiro de 9,02, resultante do cálculo entre ativo financeiro e passivo financeiro, o que demonstra plena suficiência de recursos para saldar as dívidas municipais. Por fim, o quociente de restos a pagar não pôde ser confirmado ante a divergência entre os valores apresentados no balanço geral e aqueles contidos nos saldos e extratos bancários. Esse tipo de conduta, além de pôr em dúvida a confiabilidade de todas as informações trazidas ao balanço geral, milita em desfavor do gestor para a aferição do cumprimento de seu mistério na realização de gestão fiscal e eficiente em favor da coisa pública. Quanto às receitas de impostos e transferências constitucionais. A receita com imposto de transferência constitucionais serve de referência na verificação do atendimento aos percentuais mínimos com gastos em educação e saúde fixados constitucionalmente. A base de cálculo para a aferição do seu valor é de fácil compreensão. Inclui-se 1. As receitas provenientes da arrecadação de impostos, sendo essa uma das exceções constitucionais ao princípio da não afetação, conforme artigo 167, inciso 1º da Constituição Federal, receitas provenientes da transferência de impostos, 3. Receitas provenientes de multas e juros arrecadados sobre impostos não inscritos na dívida ativa, e 4. Receitas provenientes da cobrança da dívida ativa originária de impostos. No exercício de 2012, este valor de referência foi de aproximadamente 7.730.000. A partir de sua composição, entretanto, é possível identificar relevantes fatores concernentes ao completo aproveitamento do potencial financeiro do município, o que toca de maneira bastante direta a responsabilidade fiscal da gestão ora avaliada e a suposta autonomia financeira do município. De toda essa receita quantificada, aproximadamente 83% se refere-se à cota-parte do município no FPM, que significa o valor de aproximadamente R$ 6.400.000. Fora este número, as demais transferências constitucionais oriundas da União correspondem a aproximadamente R$ 43.000, o que representa 0,5% do valor total apontado. No mesmo sentido, as transferências constitucionais advindas do Estado, somadas, totalizam aproximadamente R$ 1.200.000, o que significa aproximadamente 16% do total das receitas com impostos e transferências. Por fim, e aqui é um ponto relevante, menos de 1% destas receitas são arrecadadas no próprio município, com destaque para uma arrecadação de apenas R$ 1.182,18 de IPTU, demonstrando claramente que as competências constitucionais tributárias estão sendo executadas abaixo do seu verdadeiro potencial, não havendo senão negligência do gestor no trato da saúde financeira do ente e na busca pela sua efetiva autonomia, o que significaria maior atendimento das demandas mais urgentes da população, ou seja, a concretização de direitos fundamentais sociais. Esse é o verdadeiro significado da composição e decomposição deste valor referencial, pois evidencia o quanto da disponibilidade econômica do município para a execução de seus deveres mais básicos. Afinal, não foi por acaso eleito pelo legislador constituinte para aferir o quanto deste montante é dedicado à saúde e à educação. E aqui eu lembro também a norma da LRF, que fala que como um dos requisitos para a gestão fiscal responsável é a efetiva instituição e arrecadação dos tributos de sua competência constitucional, né? Normalmente, no caso dos municípios, o IPTU e o ISS, que poderiam representar valores mais significativos de arrecadação. Quanto aos gastos com a educação, conforme comando contido no artigo 212 da Constituição, os estados, municípios, Distrito Federal, os municípios devem aplicar no mínimo 25% de todas as receitas provenientes de impostos, de transferências na manutenção e desenvolvimento do ensino público. Como já dito, o valor de referência, que foi de R$ 7.700.000, foi de R$ 7.700.000. Consoante os números trazidos no balanço apresentado e consolidados pela auditoria, foi aplicado em manutenção e desenvolvimento do ensino o total de R$ 1.792.000 aproximadamente, o que corresponde a 23,17%, significando, portanto, não atendimento à obrigação constitucional. Destes números ressoa que
que aproximadamente R$ 140 mil deixaram de ser investidos em educação, cifra necessária para que a gestão atingisse o mínimo exigido para tal finalidade. A auditoria desenvolvendo o valoroso trabalho identificou ainda que, pondo em confronto as informações do balanço geral com aquelas colhidas do Sistema de Informações sobre os Orçamentos Públicos em Educação, o CIOP, e também as informações do SICAP, os gastos com MDE alcançariam, respectivamente, 31,89% da receita com imposto de transferências, tendo em vista que este último não foi prestado adequadamente. Além do descumprimento do patamar mínimo a ser investido em educação e a divergência entre os dados apresentados nos diversos canais de controle, outro ponto relevante a se chamar a atenção é que não consta dos autos nenhum elemento ou documento que possibilite a análise qualitativa destes gastos, impossibilitando que se afira a correção e fidedignidade dos números apresentados. Assim, os dados enviados não dispõem de confiança mínima esperada para uma análise de um processo de prestação de contas, uma vez que não vem instruída de modo suficiente a demonstrar a veracidade das informações postas em suas tabelas. Sendo assim, não se pode deixar de fazer as necessárias críticas acerca da forma como foram prestadas as contas com os gastos com a educação. Para que o órgão de controle possa concluir positivamente acerca dos números sumariamente apresentados nas tabelas confeccionadas, faz-se necessário empreender a apreciação analítica da sua alocação, uma vez que a dicção constitucional estabelece que as aplicações, para que façam parte daquelas que atendem ao mínimo constitucional, devem ser destinadas à manutenção e desenvolvimento do ensino, termo que é regulamentado pelos artigos 70 e 71 da Lei 9.394 de 96, e aqui há a transcrição do dispositivo legal também, que eu dispenso a leitura. Entretanto, compulsando os autos, não se verifica um adequado detalhamento dos gastos em educação, impedindo a precisa averiguação quanto à correção dos valores dispostos nas tabelas, ou, mais ainda, que se possa aferir pormenorizadamente a veracidade da composição de cada um dos itens ali dispostos, considerando as restritas especificações legais para gastos em MDE. O detalhamento dos gastos com Fundeb padecem do mesmo vício ora apontado. O artigo 60, inciso 12 do ADCT, combinado com o artigo 22 da Lei 11.494, exigem que ao menos 60% dos recursos oriundos do Fundeb sejam destinados à remuneração dos profissionais do Magistério da Educação Básica. No ano de 2012, o total dos recursos oriundos do Fundeb foi de aproximadamente R$ 3.900.000, tendo havido o dispêndio de aproximadamente R$ 2.400.000 com profissionais do Magistério em efetivo exercício, segundo as informações trazidas na prestação de contas. Esse valor corresponde a 62% do total, significando o cumprimento de percentual mínimo exigido, embora tal conclusão fique fragilizada diante da inexistência de detalhamento de gastos capaz de ratificar a correção do quantitativo apresentado. Importante enfatizar que a questão ora abordada não configura uma mera irregularidade, entre as tantas tão comuns a uma administração pública com rigores formais acentuados como é a brasileira. O ponto em debate trata da destinação de recursos direcionados à efetivação de um direito fundamental social, essencial à construção de uma sociedade plenamente desenvolvida, determinante para o alcance dos objetivos constitucionais previstos no artigo 3º da Constituição Federal, de modo que qualquer imprecisão na sua consecução representa grave ofensa ao bem jurídico em tela e aos objetivos traçados para a República. Quanto aos gastos com saúde. Com relação aos gastos de saúde, a Constituição também faz exceção ao princípio da não vinculação de receitas a impostos e prescreve que os entes federativos devem aplicar anualmente um percentual mínimo de suas receitas em ações e serviços públicos de saúde. O artigo 77, inciso 3, combinado com o parágrafo 4º da ADCT da Carta da República, dispõe que para os estados e para o Distrito Federal esse percentual deveria ser de 15%. Referida disposição constitucional veio posteriormente a ser regulamentada pelo artigo 7º da Lei Complementar 141 de 2012, que manteve o percentual acima referido. Conforme já dito, em 2012, o valor de referência para a verificação do cumprimento de gastos em saúde foi de aproximadamente R$ 7.700.000. Consolidando os dados constantes do balanço apresentado pelo gestor,
A auditoria informa que o montante da despesa de saúde para efeito de cálculo hora pretendido foi de aproximadamente R$ 1.640.000, uma vez que são excluídas deste valor as transferências de recursos ao SUS e a remuneração das receitas do SUS. Assim, os gastos com saúde teriam alcançado aproximadamente 21,23% da RT, o que significaria, em tese, o cumprimento do dever constitucionalmente previsto. A auditoria, mais uma vez, em atividade de comparação entre os números apresentados com aqueles constantes em outros mecanismos de controle da execução orçamentária, verificou incompatibilidade entre eles. Em consulta ao CIOPS e ao relatório resumido de execução orçamentária do SICAP, o índice mínimo também é alcançado, mas com números distintos entre si dos apresentados nesta prestação de contas. Assim, não devem ser poupadas críticas à inconsistência dos números informados nos canais distintos de controle externo, dificultando a atividade do Tribunal de Contas e representando repugnante diligência no trato da coisa pública e na realização de uma gestão responsável. Reiterando o que dito em relação aos gastos com a educação, tem-se que a prestação de contas, por meio de simples indicação de números e tabelas, não caracteriza verdadeiro cumprimento do dever constitucional e legal de prestar contas, pois as informações postas à apreciação desta Corte devem vir instruídas, com documentação legítima, a demonstrar a correção das ações praticadas à frente do ente público, o que claramente não se extrai dos autos. Novamente, não foi possível averiguar a adequação qualitativa das despesas ante a inexistência de descrição pormenorizada do gasto na documentação acostada. Nestes termos, pode-se reconhecer verdadeira hipótese de omissão do dever de prestar contas em seu aspecto material. Quanto à receita corrente líquida. A receita corrente líquida, definida na LRF, para o exercício de 2012, em Jaramataia, fez o montante de aproximadamente R$12.225.000. Sua definição serve como parâmetro de referência no cálculo dos percentuais limites previstos na LRF. Não se trata de valor a ser vinculado a qualquer disponibilidade econômica e não pode sofrer alterações conforme análise. Cuida-se de um valor de referência. E aqui transcrevemos a doutrina do eminente ministro substituto do TCU, Véder de Oliveira, fazendo considerações sobre a RCL, que também dispensa a leitura, visto que não traz elementos concretos com relação à gestão de Jaramataia, e sim aspectos teóricos sobre a configuração da receita corrente líquida. Quanto aos gastos com pessoal, sabemos que o limite máximo possível para os municípios ele é de 60% da receita corrente líquida, e na prestação de contas apresentada ficou verificado e evidenciado pela auditoria, bem como na análise do Ministério Público, que a despesa com pessoal ficou dentro do limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal. De todo o exposto, servindo como principal objeto de avaliação para a manifestação pelo Ministério Público de Contas, destacamos os seguintes pontos: o parecer do controle interno incompleto, visto que não atende aos preceitos do artigo 74 da Constituição Federal, a excessiva utilização de créditos suplementares, o que desvirtua a lei orçamentária e fragiliza a legitimidade democrática na consecução dos gastos públicos e na escolha das prioridades públicas. A inconsistência dos dados apresentados no balanço financeiro com relação aos extratos enviados na própria prestação de contas. A excessiva dependência do município em relação às transferências constitucionais responsáveis por mais de 99% da receita corrente de impostos e transferências, além de clara negligência no manejo das fontes próprias de receita do município, que compõem menos de 1% das receitas com impostos e transferências. A insuficiente aplicação de verbas em manutenção e desenvolvimento do ensino, não tendo sido atingido o limite constitucional mínimo obrigatório de 25%. O descumprimento material do dever de prestar contas em relação aos gastos com a educação, o que impossibilita a análise do cumprimento do mínimo constitucional a ser aplicado em MDE,
em conduta reprovável apresentar os mecanismos de controle externo informações inconsistentes e desprovidas de confiabilidade, além de apresentar a prestação de contas sem a possibilidade de fazer uma análise de fundo dos números postos no balanço, em razão da não descrição do objeto das despesas nas notas de empenho anexadas, vícios estes que se aplicam também com relação ao detalhamento da aplicação dos recursos do Fundeb. Omissão material também no dever de prestar contas com relação aos gastos com saúde, diante da ausência de documentos que demonstrem a confiabilidade dos números apresentados, além da divergência de valores com relação às informações presentes nos relatórios periodicamente remetidos a esta egrégia corte. Por conseguinte, diante da gravidade de cada uma dessas observações, o Ministério Público de Contas manifesta-se pela existência de diversas irregularidades de ordem material nas contas prestadas, forte na previsão contido no artigo 21, inciso 3, a linha A da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aqui fazemos o que já foi relatado, a necessidade de se ouvir o gestor, tendo em vista que o mesmo regularmente notificado sequer exerceu a faculdade de apresentar a defesa e, diante de tudo exposto, pugnamos pela emissão de parecer prévio pela rejeição das contas do senhor João Pinheiro dos Santos, prefeito de Jaramataia, no exercício de 2012, e que, diante da ausência de prestação de contas material para as áreas de educação e saúde, este Tribunal de Contas promova uma tomada de contas especial para verificação da regularidade daqueles gastos e verificação de eventual prejuízo ao erário. É essa a manifestação do Ministério Público, senhora presidente. A palavra do Rodrigo. Senhora presidente, eu vou fazer a leitura bem resumida do voto, já antecipando que eu estou votando pela regularidade com ressalva, pedindo vênia ao Ministério Público de Contas, dos termos do voto que eu vou ler resumidamente. Inicialmente, a gente fez uma análise da documentação encaminhada à luz da Resolução Normativa número 002/2003 e constatamos que o gestor não encaminhou o inventário geral de bens e valores compreendendo saldo em dinheiro, bens móveis, bens imóveis, bens de natureza industrial, ações. Todavia, nós ressaltamos que a ausência desse encaminhamento, dessa documentação complementar, na verdade, conforme previsto na resolução, ela não impossibilita a elaboração deste parecer, nem prejudica sobremaneira a análise que nós vamos fazer, né? Em seguida, nós fizemos uma análise dos instrumentos de planejamento e programação e ressaltamos que o município, o gestor, não encaminhou o plano plurianual referente ao exercício financeiro de 2010 a 2013. E essa é normalmente uma obrigação atribuída ao gestor anterior, né? Ele, quando assume, não há essa constatação por parte do nosso gabinete, não foi feito, mas a gente pode fazer, Paulo, se puder, se realmente era obrigação do gestor. Ah, é porque ele era gestor. Ele já era gestor? Isso, Tá. Então ele já era gestor. No que se refere à LDO, a análise constatou que essa foi veiculada por meio da Lei Municipal 293/2011, que dispunha principalmente sobre as diretrizes para a elaboração da LOA, sobre as alterações na legislação tributária, sobre as metas e prioridades da administração para 2012. Quanto à LOA, a análise constatou que esta foi veiculada por meio da Lei Municipal número 299/2011, a qual estimou as receitas e fixou as despesas em 14.503.000 aproximadamente, sendo que 8.689.000 foram consignados para o orçamento fiscal e 5.814.000 foram consignados para o orçamento da Seguridade Social.
enquanto que as receitas correntes foram estimadas em 12.481.000 e as despesas correntes foram estimadas em 11.677.000 reais. As receitas de capital em 1.410.000 e as despesas de capital em 2.236.000 reais. A referida lei, em seu artigo 5º, previu também, autorizou a abertura de créditos suplementares em até 40% do orçamento previsto. E esse relator entende que foi estabelecido em um patamar acima daquele limite que é considerado razoável, inclusive pelo IEGM, quando dá avaliação das gestões municipais, que fixam um valor razoável de até 20% do orçamento. O ideal seria 10%, 20% ele se enquadraria dentro de um valor razoável, portanto foi fixado no valor acima. O artigo 6º da lei orçamentária, que vem sendo reproduzido em diversos textos legais de municípios alagoanos, contraria de forma direta o artigo 165, parágrafo 8º da Constituição Federal e o artigo 176, parágrafo 8º da Constituição Estadual, que consagram o princípio da exclusividade do orçamento, trazendo como únicas exceções a abertura de crédito suplementar e a contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita. É fundamento que a lei orçamentária não pode, a título exemplificativo, criar cargos públicos, conceder reajuste, aumentar alíquotas de impostos ou criar autarquias. No caso da lei orçamentária em análise, o artigo 6º contém matéria estranha à lei orçamentária anual, posto que trata de autorização para realização de remanejamento, de transposição e de transferência. Outro ponto que merece censura por parte da Corte refere-se ao limite de suplementação, como foi dito, como foi estabelecido em 40%, e esse relator entende como razoável até 20% da receita para o período, né? Consta nos autos ainda as leis número 301 e 306, uma de 2011 e outra de 2012, que respectivamente autorizam a abertura de créditos especiais no montante de R$ 627.000, primeiro destinado ao Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, e no montante de R$ 205.000 destinados à aquisição de veículos e máquinas pesadas. Procedemos em seguida à análise do balanço orçamentário, balanço financeiro, balanço patrimonial, destacando que, no que se refere à análise do balanço orçamentário, constatamos que durante o exercício financeiro de 2012, o município executou receitas e despesas, respectivamente, na ordem de R$ 16.516.000 e R$ 15.847.000, enquanto que a LOA havia previsto receitas e fixado as despesas no valor de R$ 14.503.000 para ambos. O demonstrativo contábil aponta ainda ter ocorrido um resultado superavitário no valor de R$ 669.000. No que se refere à alteração do orçamento, a análise verificou que houve abertura de créditos suplementares por meio de decretos do Poder Executivo no montante de R$ 5.761.000, que corresponde a cerca de 39,73% dentro do que estava previsto na lei orçamentária, mas acima do que vem sendo entendido abstratamente por esta relatoria como razoável, né? E aqui a gente fundamenta, tratando do patamar que está acima do razoável, né? Muito embora a eventual irrazoabilidade não tenha sido praticada pelo gestor, mas sim pelo Poder Executivo ao estabelecer um patamar acima daquele previsto no IEGM. Avançamos analisando o balanço financeiro. Com relação aos demonstrativos de variação patrimonial, foi possível perceber que houve um superávit patrimonial
de R$ 1.186.000, conforme anexo 15 da Lei 4.320. Ainda quanto à variação patrimonial, identificamos que a municipalidade adquiriu bens imóveis no montante de R$ 1.102.000 e bens móveis no valor de R$ 38.416, acrescendo o ativo permanente imobilizado do município, que alcançou o estoque de R$ 4.108.000, sendo que R$ 2.816.000 para móveis e R$ 1.291.000 para imóveis. Balanço patrimonial, mais precisamente no que se refere ao ativo financeiro realizável. Importante destacar que houve o registro contábil no montante de R$ 271.000 a título de valores em trânsito realizáveis. A inscrição no ativo financeiro de trânsito de valores realizável, a União e o Estado, representa uma irregularidade, tendo em vista que os valores da União e do Estado inscritos no exercício de 2012 foram integralmente cancelados no exercício seguinte, conforme podemos observar no plano geral, eu acho que aqui de 2014, não é isso? Mas aqui é um ponto que eu destaco, que o conselheiro Anselmo bate muito, da suposta fechamento de caixa, né? Isso o tribunal nosso tribunal precisa decidir que se trata realmente de uma operação contábil legítima ou se trata de para fechamento, de um artifício contábil para fechamento do tribunal, né? Esse é um ponto que merece ser discutido com mais profundidade pelo tribunal. Demonstrativo da dívida fundada interna e externa, por sua vez, aponta que o endividamento do município passou de R$ 912.000 para R$ 673.000, o que corresponde a uma diminuição de aproximadamente 26%. E aí a gente entra na análise dos limites constitucionais com educação, Fundeb, saúde e do 10º da Câmara e dívida fundada. No que se refere a gastos com manutenção e desenvolvimento da educação, é importante destacar que o município de Jaramataia efetuou despesas correspondentes a R$ 2.457.000, o que corresponderia a 31,78%, superando, portanto, o limite mínimo determinado pela Constituição da República. Nesse aspecto, a gente destaca também que na contabilidade do município não foi feito qualquer tipo de registro na função 12 subfunção 122, tema também de polêmica no nosso tribunal, né? Nesse aspecto, pedimos vênia para discordar do entendimento firmado pelo Gabinete dos Auditores do Ministério Público de Contas de que o município teria desobedecido ao preceito contido no artigo 212, uma vez que não consideraram o montante de R$ 886.000 como despesas da Secretaria Municipal de Educação e Esporte, constante no anexo 11 do Balanço Geral. Foram retirados na análise feita pelos dois órgãos. Com relação ao Fundeb, que está previsto no artigo 60 da DCT, a nossa análise constatou a receita recebida a título de Fundeb, na importância de R$ 3.913.000, o município destinou o total de R$ 2.423.000, que representa um percentual de 61,93%. No que se refere às ações e serviços públicos de saúde, considerando a receita de R$ 7.733.000, o município aplicou R$ 1.394.000, o que representaria um percentual de 18,09%. Quanto a este aspecto, também destacamos que não foi contabilizado pelo município despesas com saúde na função 10, subfunção 122. No tocante ao repasse do 10º da Câmara Municipal,
previsto na Constituição, no artigo 29 da Constituição, a análise constatou que o 12º do Legislativo foi fixado na LOA em R$ 546 mil, e que o 12º repassado ao longo do ano correspondeu ao valor de 519 mil, abaixo, portanto, do limite de 7% previsto na Constituição Federal, que corresponderia a R$ 610 mil. Por fim, no que se refere ao montante da dívida consolidada, nossa análise constatou que o município apresentou dívida fundada no percentual de 4%, dentro portanto, do que preconizava o artigo 182 da Constituição do Estado de Alagoas. No que se refere aos limites legais com despesa de pessoal, tanto do Executivo como do Legislativo, aí está o ponto também crítico da prestação de contas. Nós constatamos que que o gestor ultrapassou o limite máximo, né, gastando um percentual de 54,85% referente à receita corrente líquida, descumprindo, portanto, a exigência do artigo 20, inciso 3, a linha B, da Lei de Responsabilidade Fiscal. O Poder Legislativo Municipal gastou o correspondente a 2,63%. Né? Quanto a este aspecto, nós entendemos que, com a devida vênia, o gestor ele precisaria ser alertado de que ele está, ou então ele ter a consciência inequívoca, né, de que ele estava ultrapassando aquele limite prudencial para que a gente pudesse trazer como consequência a rejeição das contas com base nesse ponto, né? Mas, enfim, nós avançamos e entramos na análise de restos a pagar no final do mandato, né? Com relação ao artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visto que o ano de 2012 era o último ano de mandato daquele gestor, o município deixou uma disponibilidade de caixa no montante de R$ 725 mil, enquanto que o total de restos a pagar correspondia a R$ 416 mil, portanto, deixou saldo, disponibilidade financeira suficiente para fazer face às obrigações contraídas ao longo do ano todo, né? Enquanto que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um limite temporal de 2 quadrimestres. Outro ponto sensível da prestação de contas que nós constatamos foi o sistema de controle interno, né? O gestor ele encaminha um relatório, uma análise de controle interno. Todavia, essa análise não é uma análise, não é um parecer circunstanciado. É uma análise genérica sobre aqueles pontos previstos na Constituição Federal e que o nosso gabinete entendeu como suficientes a suprir a obrigação de encaminhamento do relatório de controle interno daquele município. Desse modo, eu apresento voto para os senhores, no sentido de emitir parecer prévio nas contas do senhor João Pinheiro dos Santos, gestor do município de Jaramataia no exercício financeiro de 2012, recomendando ao Legislativo Municipal, quando do seu julgamento, que este seja pela irregularidade com ressalvas. Perdão, aqui eu estou com pela regularidade com ressalvas. Estou com regularidade com ressalvas. Parado nos artigos 31, parágrafo 1º e 2º da Constituição Federal, no artigo 36, parágrafo 1º da Constituição do Estado de Alagoas, no artigo 82, parágrafo 1º da Lei 4.320,
no artigo 34 e 94, combinados da Lei Estadual 5.604, e o artigo 6º, inciso 2, primeira parte do regimento interno do nosso tribunal. Voto em recomendar ao gestor atual que na deflagração dos próximos processos legislativos não envie à Câmara Municipal proposta de lei orçamentária contendo disposição estranha à autorização de despesa estimativa de receita. Voto também em solicitar à Câmara de Vereadores que remeta a esta Corte de Contas o resultado do julgamento das contas anuais do exercício financeiro de 2012, conforme determina o artigo 160 do Regimento Interno e o artigo 48 da Lei de Responsabilidade